Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos, vocês estão no Horário Cinema. Pois é, gente, o ano de 2020 finalmente acabou e se tudo der certo, 2021 vai ser muito melhor, as vacinas vão chegar, o coronavírus vai ser extinto, as nossas atividades diárias vão voltar ao normal e teremos um novo começo muito mais saudável e próspero. Porém, até mesmo o relógio quebrado acerta pelo menos 2 vezes por dia e no caso do cinema, 2020 acabou acertando bem mais do que 2 vezes. Tanto é que tivemos obras sensacionais que não puderam entrar nessa lista porque ou eu não vi ou porque não dava para falar de tudo em um único vídeo. Por isso, para ser justo, não só com esses filmes, mas com vocês também, eu tive que criar esse novo quadro. Então, ao invés de um top 5, vai ser um top 7. Então chega de enrolação, fica por dentro que é só me acompanhar. Só lembrando que essa lista é apenas a minha opinião. Fique à vontade para deixar sua aí na aba de comentários. E alguns desses filmes podem aparecer como produções de 2019, mas foram todos lançados tanto para os cinemas quanto para os serviços de streaming a partir de janeiro de 2020. E várias menções honrosas para A Vastidão da Noite e O Poço. Magnatas do Crime, dirigido por Guy Ritchie. Um poderoso traficante do Reino Unido decide vender todo o seu império para um colega de profissão, o que por sua vez acaba desencadeando uma série de acontecimentos envolvendo roubo, sequestro e assassinato. É muito gratificante ver o Guy Ritchie trabalhando com seu estilo de novo. As idas e vindas no tempo intercaladas com aquela edição veloz dão muito dinamismo não só para as sequências de ação, como também para os diálogos que partem de diferentes pontos de vista, o que deixa tudo ainda mais aflitivo, pois às vezes não dá para saber quem está falando a verdade. Os personagens podem começar um tanto dispersos na trama, mas aí, sem nenhuma afobação, o roteiro vai interligando seus arcos com uma fluidez narrativa incrível, por mais que precise apelar para o absurdo algumas vezes. Porém, não dá para negar que isso gera algumas sequências muito divertidas. Igualmente divertido é o tom satírico que o diretor cria para a construção do seu universo, tanto para o submundo dos gangsters e bandidos de rua, quanto na esfera política envolvendo grandes governantes. E a trilha sonora à base de rock and roll complementa a pegada maneira que o filme vinha implementando até então. Mas o maior acerto está em fazer com que a gente se sinta investido no arco dos personagens, que, diga-se de passagem, são muito bem desenvolvidos e com ótimas doses de carisma devido à dedicação de seus intérpretes. Com destaque, é claro, para os veteranos Matthew McConaughey e Hugh Grant. O primeiro cuida dos momentos mais intensos com ar de superioridade arrogante, o segundo cuida dos momentos mais descontraídos com o charme tão característico do ator. Pode até não ser um dos filmes mais diferentões do Guy Ritchie, mas certamente representa a sua volta à elite de Hollywood. Ou pelo menos teria se não fosse pelo Covid. Emma, dirigido pela Autumn the Wild. Baseado no conto de Jane Austen, acompanhamos a história de Emma Woodhouse, uma jovem rica que vive com seu pai e não possui qualquer interesse em se casar, mas faz questão de arrumar casamentos para os seus amigos e familiares. Só que um deles acaba não dando muito certo, então ela precisará arrumar as coisas. Os personagens são super cativantes, até mesmo o mais chato de todos apresenta algum traço de simpatia, talvez pelo fato de representar uma figura tão patética que isso acabe o tornando um alívio cômico tão funcional. E vale falar da composição peculiar da Anya Taylor-Joy. Ela é dura e direta com as palavras, porém afável e carinhosa quando acha necessário, e até quando a personagem toma atitudes condenáveis, dá pra perdoar, pois ela não faz por maldade e sim por ignorância. Ela às vezes tem dificuldade em falar a coisa certa. Fora que o filme ainda conta com um excelente design de produção e figurino, a diretora preenche muito bem os espaços, até nos lugares mais imprevisíveis. É um filme com um olhar estético muito preciso. A história é previsível. Se você já assistiu a filmes como Orgulho e Preconceito, Desejo e Reparação, não há nada de tão inovador. Mas não é preciso apelar para a originalidade para poder funcionar. Sem falar que quando a narrativa ameaça ficar enfadonha com o arco meio brega, logo em seguida nós somos muito bem surpreendidos com um arco mais interessante. É um filme requintado, charmoso, estonteante e engraçado na dose certa.
O Som do Silêncio, dirigido por Darius Martin. Um baterista de heavy metal está prestes a realizar uma turnê pelo país junto com a sua namorada até que ele perde a audição. Sem condições de pagar pelo tratamento, ele decide ir a uma comunidade para deficientes auditivos, onde enfrenta uma longa jornada de redescoberta. A utilização do silêncio é muito importante para que você saiba como o protagonista está se sentindo por dentro. É quase como se ele quisesse gritar de tanta raiva, mas a gente não conseguisse ouvir. Por isso, a edição de som fica alternando do ponto de vista do público com som limpo para o ponto de vista do protagonista com som mais abafado, para termos noção do quão difícil será se acostumar com a sua nova rotina. E é muito fácil você se identificar com ele. Primeiro porque o roteiro trata como ele deve ser tratado. Uma pessoa do bem, mas cheia de defeitos. Ele é arrogante, imaturo e precisa evoluir muito para poder sair do abismo onde se enfiou. Segundo, que a problemática que surge em sua vida é perfeitamente palpável e crível, já que poderia acontecer com qualquer um. E o diretor ainda toma a sábia decisão de não abordar a surdez como uma doença, mas sim como um novo estágio de adaptação nas nossas vidas. E só depois de ultrapassá-lo é que a gente poderá encontrar paz de espírito. É só ver, por exemplo, que os momentos mais confortáveis do filme são justamente aqueles que se passam na comunidade. Calmos, acolhedores, amigáveis, enquanto as cenas na cidade são barulhentas, incômodas, sujas, ou seja, um ambiente pouco agradável. E ainda há espaço para reflexões aqui, pois por mais difícil que seja você deixar de lado aquilo que ama, isso não quer dizer que a sua vida esteja arruinada nem nada do tipo. Afinal, como o próprio filme aborda, basta a gente querer melhorar para poder melhorar. 1917, dirigido por Sam Mendes. Durante a Primeira Guerra, 2 soldados britânicos recebem a missão de atravessar o território inimigo para entregar uma mensagem importante ao comando aliado que poderá salvar 1.600 homens do extermínio iminente. A ilusão de um plano sequência e a narrativa se passando em tempo real fazem parte apenas do complemento, pois o diretor ainda coloca a câmera para acompanhar os personagens por meio de um ótimo uso de gremlins, pegando todos os eixos possíveis, o que nos mantém ainda mais aflitos, pois você não sabe o que se encontra fora do campo de visão deles. E os momentos de calmaria também são necessários, para que quando o perigo bata na cara dos mocinhos, ele ocorra da forma mais inesperada e alarmante possível. Também merece destaque a fotografia do Roger Deakins, que vai tomando novos contrastes à medida que os cenários mudam. Tanto a iluminação natural quanto artificial criam paisagens lindas e obscuras, repletas por uma beleza caótica, onde os cenários compostos por balas, ratos e corpos ajudam na finalização da mise-en-scène. Por mais que o ritmo comece a ficar arrastado na segunda metade, aquele presságio de que alguma coisa muito ruim vai acontecer se mantém presente. Até porque o roteiro cumpre a função básica de motivar os personagens a partirem do ponto A em direção ao ponto B. Para quem já assistiu a filmes como Mad Max Escada da Fúria, sabe que esse recurso funciona muito bem quando feito certo. E conhecendo a filmografia do Sam Mendes, já dava para imaginar que ele daria valor a todos os recursos que tinha disponível, tanto técnicos quanto narrativos. Soul, dirigido por Pete Docter. Joe Garner é um professor de música fracassado que sonha em ter a sua própria banda de jazz. Um dia, quando ele finalmente consegue essa oportunidade, o destino acaba sendo um tanto injusto, fazendo com que ele morra e sua alma seja separada do seu corpo e transportada para o além. A única forma de conseguir voltar à Terra será ajudando uma alma chamada 22 a passar no teste de encarnação, que por sua vez não demonstra ter qualquer entusiasmo no treinamento. Disparada a melhor animação do ano, o departamento de artes fez um trabalho impecável. Eu sei que é um tanto redundante falar isso de uma animação da Pixar, mas esse filme se destaca pela sua natureza imaginativa, quase no mesmo patamar de Divertidamente. Nós somos brindados por sequências oníricas onde a riqueza de detalhes daquele universo proporciona uma imersão quase que de imediato. O conceito por trás do cenário
cenários e dos próprios personagens é deslumbrante, parece uma pintura surrealista em constante movimento. O filme também é muito divertido, a 22 é a personagem mais engraçada do ano, aliás, que trabalho de voz da Tina Fey. E ela vai além de um artifício barato de roteiro para gerar humor. Ela possui um desenvolvimento no segundo ato ao lado do protagonista, momento esse onde a animação já vai ficando mais séria e até complexa. Questões existenciais começam a surgir e pelo menos mais de uma vez o espectador é colocado para pensar. A mensagem é linda. O que realmente importa não é a chegada, mas sim o percurso. 2020 precisava terminar com um filme assim. O Homem Invisível, dirigido por Leigh Whannell. Após fugir de seu marido abusivo, Cecília descobre que ele se matou e lhe deixou uma fortuna de 5 milhões de dólares, que ela usa para ter uma nova vida ao lado de seus amigos. Porém, após observar estranhos acontecimentos, ela desconfia que ele pode estar não apenas vivo, como também ter achado uma forma de ficar invisível para aterrorizá-la. Leigh Whannell se consagra como um dos diretores de horror mais engenhosos de seu tempo, principalmente por saber manipular recursos simples de forma tão competente. Ao focar na reação da protagonista, com ela olhando para o nada, a gente tenta antecipar o que vem a seguir. Principalmente quando nós somos convidados a invadir a vida pessoal da Cecília com utilização de câmeras stalkers e diversos planos longos que passeiam pela casa espreitando cômodos e móveis. O som do filme, auxiliado pelos altos acordes, os jumpscares, entra nos momentos precisos, sendo utilizados de forma correta e pontual. E o fato do vilão poder atacar em qualquer lugar, a qualquer momento, faz com que ele não precise aparecer para tornar a sua presença ameaçadora. É um inimigo quase metafísico. E claro que a cereja do bolo está na interpretação da Elisabeth Moss, que transmite todo o sufoco, medo, desgaste e angústia que é viver um relacionamento com um parceiro tóxico. O que, por sua vez, dá ainda mais credibilidade ao filme, por não apenas cumprir a função de nos aterrorizar, como também ser muito perspicaz na hora de transmitir a sua mensagem importante e atual. Rede de Ódio, dirigido por Jan Komasa. Um rapaz começa a manipular as redes sociais para espalhar notícias falsas de figuras públicas, gerando uma enorme onda de conflitos tanto no mundo virtual quanto no real. Ao lado de O Dilema das Redes, é a obra mais socialmente relevante do ano, todos os arquétipos necessários para a construção da trama estão aqui. Você tem aqueles que espalham fake news, você tem aqueles que incentivam as fake news, você tem os manipulados que caem nas fake news. E claro, você tem as vítimas das fake news. Esse filme é uma aula de estudo de personagem. Nesse quesito lembra bastante Coringa. Você vê o protagonista se sentindo cada vez mais poderoso e confiante à medida que sua índole vai sendo deixada de lado, dando lugar a uma figura mais amoral e obcecada por poder. Pois para cada um que cai, é uma oportunidade de ele subir. E vale falar da fotografia inspirada, que dá um ar frio e pessimista para o ambiente, parece um futuro distópico, o que faz total sentido levando em consideração que o filme se passa na Varsóvia, capital da Polônia, região conhecida justamente pelos movimentos extremistas defendendo a supremacia branca. O que por sua vez engrandece ainda mais a mensagem político-social do filme, mas isso aí está apenas nas entrelinhas. O filme é mais focado na degradação psicológica de um indivíduo sociopata e como as redes sociais são capazes de moldar as nossas atitudes, além de aflorar os nossos demônios interiores. Não me lembro da última vez que um filme me deu um soco no estômago tão forte quanto esse, violento, reflexivo, inteligente, preocupante e necessário. Merece o primeiro lugar. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para ficar alerta sobre os próximos vídeos, compartilhe com os amigos, as redes sociais, ajuda demais o canal a crescer. Deixe na aba de comentários a sua lista, se concorda ou discorda da minha, qual é o melhor filme do ano para você. Vou adorar saber a opinião de cada um. Muito obrigado a todos e até a próxima.